Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque o programa tá incrível. Olha só o que nós preparamos. O Dr. Ricardo Reis fala sobre os causadores de diarreias em cães e gatos. Temos a doutora Jéssica Castelo Branco nos falando dos primeiros socorros em animais. E vamos conhecer o projeto Biosilvestre. E ainda tem meu pet lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, eu estou aqui com o Paulo Miranda, biólogo, educador ambiental e fundador do projeto Biosilvestre. Tudo bom, Paulo? Tudo ótimo. Olha, Paulo, muito obrigada por nos receber. Acho que as pessoas aí em casa precisam conhecer esse projeto encantador que é o Biosilvestre. Fala pra gente o que é esse projeto, Paulo. Então, o projeto Biosilvestre surgiu para ter essa aproximação e o contato com a natureza, com os animais. A questão da educação ambiental é a nossa prioridade, é a educação ambiental, tanto para as crianças quanto para os adultos. E falar sobre a natureza, sobre os animais, e aí respeitar os animais, ter essa importância pela questão dos animais, porque a gente os animais têm um papel fundamental na natureza, e a gente depende dos animais, né, para sobreviver. E aí, Paulo, você faz esse projeto, você vai nas escolas, as escolas te contactam, as empresas também, e você vai explicar a importância da conscientização. Sim, a gente realiza palestras, né? A gente primeiramente faz uma palestra e depois leva o contato com os animais, as pessoas podem tocar, se aproximar dos animais, e a gente tem todo o respeito pela questão dos animais, né? O carinho, e assim, a gente vai nas escolas, realiza palestras em faculdade, em eventos, também até aniversários de crianças, a gente vai com os animais, realiza uma palestra para as crianças, uma interação ali no aniversário, muito bacana. Sim. Às vezes o tema é Harry Potter, daí a gente leva a corujinha para representar e fala para as crianças, que é assim, o nosso... A principal é o público, é as crianças, porque são os formadores de opiniões. Sim. Que serão no futuro de amanhã, né? Então é importante eles respeitar a natureza, os animais. Essa é a nossa pegada do projeto mesmo, educação ambiental e conscientização, né? E aí são quantos animais? Tem o Dino aqui. Tem o Dino, tem o Horus, né, que é o nosso gavião, tem o Merlin, que é a nossa corujinha, e tem o Giba, que é a jiboia, e outro filhotinho de jiboia que a gente adquiriu agora, né? Então, é até importante, né, frisar essa questão que nossos animais aqui são todos legalizados pelo IBAMA, vêm de criatórios comerciais. Eles têm o anelzinho do IBAMA, né, a anilhazinha, o Dino também tem um anelzinho aí na patinha. Então isso é muito importante, né, porque hoje a gente sabe que o tráfico de animais é o terceiro maior tráfico do mundo, né? E no Brasil, principalmente, tem muito, né, ainda os animais sofrem muito ainda com isso. Principalmente até as araras, né, são animais muito perseguidos, araras e papagaios, né? São animais que tem o pessoal sempre quis ter em casa, né? Você sabe que você vira e mexe, você vai ver uma casa que tem um papagaio, né? E geralmente, às vezes, não é legalizado, né? O pessoal você faz essa conscientização. Exatamente, conscientização para a questão dos animais, você adquirir animais silvestres como pet, mas legalizados. E todos eles são assim, de boa? Todos eles são tranquilos, de boa, assim, né? Super dóceis, super, assim, mansinhos, né, e dóceis mesmo, assim, são animais, apesar de serem silvestres, selvagens, mas eles nascerem em criatórios comerciais, então o primeiro contato que eles têm já é com o ser humano, então eles são totalmente adaptados, né, são super tranquilos. Paulo, mas o que eu queria saber era essa tua paixão, como foi que começou? Porque você já é criador, e aí depois você teve a ideia de fundar o projeto Biosilvestre, como foi que começou? Então, desde criança eu tenho essa paixão pelos animais e a natureza, e eu fundei o projeto Biosilvestre justamente para proporcionar para as crianças e para os adultos essa mesma paixão que eu tenho também de despertar essa curiosidade, e também saber da importância dos animais silvestres, né, na natureza, o papel que eles desenvolvem. E aí as pessoas, elas te procuram para quem quer, eu quero ter um animal em casa, elas te procuram para isso? Para que você oriente ela a ter um animal legalizado? Então, isso é muito importante, né, porque hoje tem vários criatórios no Brasil, inclusive aqui no Ceará,
também de animais silvestres legalizados, que você pode adquirir seu animal todo registrado, com documentação. O animal tem um anelzinho do IBAMA, e aí você recebe uma documentação no seu nome, provando que esse animal nasceu em criatório comercial e ele é legalizado e está apto a ser um pet, né, como qualquer outro, diferente um pouquinho de cachorro e gato, né, mas é um animal, também é um pet, como a gente tem. Por exemplo, o Dino tem 10 anos já. Ai, o Dino já tem 10 anos. O Dino tem 10 anos. Não é porque ele vive 60 anos. As araras vivem muito, é uma média de 60 anos, Dino, né? Então ele é um meninão ainda, na flor da idade. Muito simpático. E o Horus tem 4 anos, o nosso Horus tem 4 anos. E você faz adestramento também? Sim, porque ele Horus, faz o voo, né? O Horus, ele pratica o voo livre, né? É uma arte milenar também, a falcoaria. Ela começou na Mongólia há 4.000 anos atrás. E eu mantenho as mesmas técnicas e tradições de 4.000 anos atrás. Aqui, as pulseirinhas aqui, que ele tem o nó que a gente faz, tudo é milenar. Então isso e eu uso tudo as tem técnicas, um significado. Tudo tem um significado. A luva de couro, né? Como eles usam lá também na Mongólia. Então ele pode fazer um voo livre aqui, ele faz... Sim, vai ter um voo livre dele aí, a gente vai fazer o voo dele. Gente, Vamos que legal, fazer. E tudo isso é você que... Muita dedicação, muito treinamento, né? Foi muitos anos treinando para ele chegar... Hoje ele está super treinado, assim, um animal muito inteligente também. Ele é muito usado na falcoaria como controle em aeroportos, junto com os falcões, né? Os falcões são mais importantes no aeroporto, mas esse gavião, nos controles de fauna, eles são muito usados para controlar pombos, praga, como o pessoal chama como pragas, né? Sim. O pombo, o pardal, né? Que são animais que não são da nossa fauna, sim, são da fauna exótica, de fora do Brasil. E quando você vai numa palestra, nos eventos com ele, eles se dão bem todos? A coruja? Todos se dão bem juntos, todos eles ficam juntos, próximos um do outro. Também. A cobra também, a jiboia, nosso jiba, todos ficam próximos da gente. Ele tá aí querendo dançar, e o Dino tá todo animado o Dino tá super aí, né, empolgado, Dino? dançando demais. Olha aí, ó, dançando São João aí. Mas o mais importante, o que eu fico encantada, é essa sua questão de fazer com que as pessoas respeitem desde pequeno, o respeito e a conscientização. É tão importante que eu também desenvolvo esse trabalho com os animais, com os autistas também. Eu fico muito encantado. Que os autistas eles gostam muito de animais. Sim. Eles têm uma terapia para todos nós, né? Todos nós, é uma terapia e assim eu fico muito feliz de proporcionar essa interação, né, com os animais e mostrar para as crianças a beleza dos animais, né, as curiosidades, né? O Horus, né, me enxerga muito mais do que um ser humano. Né, o Dino tem as cores da bandeira do Brasil. Sim. Então a gente vai brincando com as crianças, né? Vai brincando. Muito que cor tem o Dino? Bom dia, diga bom dia pro Dino, né? A gente sempre fala, Dino, menino, bicho legal. Peço para as crianças repetir. Sim. Dino, menino, bicho legal. Isso é fantástico. E os lemas do projeto, né? Que é conhecer, preservar, cuidar e amar. Que as crianças também repetem comigo depois da palestra, no final. Eu falo, vamos lá, crianças, né? Conhecer, preservar, cuidar e amar. O nosso projeto também é conhecer para preservar, nós amamos os animais e a natureza. Esses são os lemas do nosso projeto voltado para a educação. Olha, Paulo, muito obrigada mesmo. Estou assim encantada com esse projeto. Eu acho que se vão surgir várias dúvidas, as pessoas vão querer ver de novo, aí você já firma o compromisso de voltar. Sim, aqui. A gente faz com os outros animais aí. Na próxima faz com a jiboia, com a corujinha, né? Paulo, antes de encerrar, eu queria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Então, é projeto Bill Silvestre no Instagram. Lá nós temos assessoria, tem um contato lá do WhatsApp. Você vai no perfil e tem um link lá da assessoria que trabalha com a gente, né? A nossa equipe que trabalha conosco, fazendo tirando as dúvidas, realizando os eventos, né, palestras em escolas. A gente realiza projetos sociais em ONGs sociais, em escolas públicas também. E também né, trabalho com todos os públicos. Obrigada. E como eu disse também que eu queria muito desenvolver um trabalho com os deficientes visuais, né? Que é no Instituto dos Cegos. Que a gente pode fazer também. Exatamente, pode até, inclusive, né? Verdade. Ir lá junto com eles, né? Fazer essa interação junto com eles lá seria maravilhoso. Pois já fica para a nossa próxima matéria. Certo, obrigada, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado. Gente, a minha pet dica de hoje é quem quiser adquirir um animal silvestre, que compre um animal legalizado, de criadores comerciais, cadastrados pelo IBAMA. E aqui mesmo no Ceará tem também criadores comerciais. E no Brasil todo, né, existem vários criatórios no Brasil de animais silvestres, de arara, de gavião, de coruja, de serpentes. Então é isso. E eu estou aqui com a doutora Jéssica Castelo Branco, muito bonito sobrenome, doutora. Ela é médica veterinária, professora do curso de auxiliar de veterinários e colunista do jornal O Povo.
Doutora, o mesmo. currículo é grande, como é que dá tempo de fazer tudo isso? Dá tempo. E tem mais coisas aí por fora também, viu? Doutora, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, mas que talvez as pessoas em casa não param para pensar. Né, o que é necessário saber com relação a primeiros socorros em casa, quando acontece algum acidente, algum imprevisto em casa. É muito importante, né, doutora? No seu Insta tem até uma oficina que você deu para algumas pessoas. E eu queria que você começasse a falar quais são as situações mais comuns que acontecem em casa, que as pessoas não se atentam, que precisam de primeiros socorros. Sim, primeiramente é essa questão da atenção mesmo, né? Eu acho que mais importante do que você saber o que fazer é saber identificar situações de perigo para que elas não aconteçam, pensando principalmente na questão da prevenção, né? E, infelizmente, a gente tem aí uma série de situações que colocam os nossos pets em risco. Então, a gente está falando de plantas tóxicas, alimentos tóxicos, venenos, a gente está falando de... Muita coisa, né? São muitas coisas, brigas com outros animais, afogamentos, choques elétricos, queimaduras, é muita coisa mesmo que a gente precisa estar atento. Doutora, e com relação à planta, você falou, eu me lembrei logo, planta, envenenamento ou alimento que não pode ser consumido, como é que eu me atento que eu sei que ele está passando por essa situação? Porque tem animais que são um pouco, a gente identifica logo, mas tem uns que são mais na deles. Como é que eu me atento para isso? Os sintomas eles vão variar muito de acordo com o animal, de acordo com o que ele veio a ingerir, com o que ele teve contato, né? Mas aqueles primeiros sintomas, eles surgem ali talvez a nível de trato gastrointestinal. Então, você vai ver, de repente, um vômito, uma diarreia. Em sinais mais avançados de intoxicação, a gente vai ter algumas alterações que já vão aí para as questões neurológicas, como tremores, salivação excessiva. Então, esses podem ser alguns dos primeiros sinais de que o animal está intoxicado com alguma coisa. Doutora, e é o primeiro sinal levar para o médico veterinário, não tem muito o que fazer, não tem né? muito o que fazer em casa. Existem algumas substâncias, como, por exemplo, os venenos, que a gente pode, a caminho do veterinário, tentar lançar mão de algumas estratégias que, vamos dizer assim, elas atrasem a absorção do veneno. Por exemplo, hoje nós temos o carvão ativado. Ah, já ouvi falar. Exatamente. O tutor ele pode encontrar nas casas de produtos de pet shop, né, esse carvão, e ele de maneira nenhuma vai resolver o problema do animal que está envenenado. Mas ele tem uma ação de ajudar o veneno a não ser absorvido. Né? Então, ele meio que, vamos dizer, ele se liga àquelas moléculas tóxicas e não permite que o intestino, por exemplo, absorva. Então, ter um carvão ativado em casa pode salvar diante de algumas suspeitas de envenenamento. Né? Você acha que o animal, por exemplo, teve contato com venenos de rato? O carvão ativado, ele pode... Que tem nas lojas do pet shop. O carvão ativado você encontra nas lojas que vendem produtos, né, de pet shop no geral. Então, ele pode ser um aliado. E animais peçonhentos, diante de um ataque? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ou é a mesma coisa, levar logo? Hoje, né, os maiores acidentes que a gente vê são as picadas por escorpião, aquele escorpiãozinho amarelinho, que é o que a gente mais vê, né, nas residências. Picada de abelha também, que logo imediatamente que o animal é picado, você começa a observar aquele inchaço da região do focinho, da região dos olhos. Então, o que o tutor ele pode fazer, primeiro, né, uma coisa que eu sempre falo, o tutor ele precisa ter uma clínica veterinária de confiança. Sim. Para que no momento de uma emergência ele possa se dirigir para lá, de preferência que ela seja 24 horas. Precisa manter a calma, porque se desesperar não vai ajudar em nada. E o que se pode fazer diante, por exemplo, de uma situação em que o animal foi picado por um animal peçonhento, é tentar dar um conforto para o animal até a chegada na clínica. Então, em casa não tem muito o que fazer. Você pode... Identificou que o animal foi picado, por exemplo, por um escorpião. Você pode colocar um gelo ali no local para fazer uma analgesia, enquanto chega na clínica veterinária. E aí lá o animal vai ser atendido com a devida estrutura. Nada de apertar o local, não, é importante falar, né, doutora? Existem essas lendas de que você pode fazer um furinho e sugar o veneno, ou então amarrar o local, por exemplo, uma patinha, para que o sangue não circule e o veneno não caia na corrente. Nada disso. Na verdade, você pode piorar o quadro, né? Porque você pode causar uma isquemia, que a gente chama ali no membro, e causar até uma necrose no membro do animal. Então, não pode garrotear nem furar, tem que ir para o veterinário. Engasgo, doutora?
que isso, além de ser prejudicial, a gente fica muito nervosa. O que é que a gente faz na hora? O momento do engasgo é desesperador, né? Você fica nervoso ali com o que fazer. Mas primeiro, de novo, manter a calma. Abra a boca do animal, observa se tem algum objeto alojado ali que esteja, de alguma forma, atrapalhando a respiração, né? Se possível, puxa esse objeto. Mas se você notar que o animal está com dificuldade de respirar e você não está vendo o que está ali, né, causando isso, é correr para o atendimento. Aí, muitas vezes, a gente vai precisar também fazer exames de imagem para identificar o que tem ali exatamente. Doutora, afogamento. Quem tem piscina em casa? Também. Como é melhor prevenir do Com que, certeza. do que ter que Então, salvar, né? a utilização das telas, né, deixar o animal sempre afastado dessas regiões, né, e se ele tiver acesso, que essas piscinas sejam teladas. É importante que essas piscinas tenham escadas de saída, escadas ou degraus, porque uma vez que o animal cai, ele consegue, né, nadar até a saída. E muitas vezes, se você presenciar o momento que o animal cai, não esperar o animal nadar. A gente tem, né, às vezes a noção de que todo animal sabe fazer o nado cachorrinho, quando na verdade não é isso. Então, muitos deles podem não saber nadar, então não espere o cão nadar. Doutora, muito obrigada. Olha, foi um papo muito esclarecedor. Acho que muita gente em casa não sabia muita coisa, assim como eu também não sabia. Se tiver mais dúvidas, você já firma o compromisso aqui com a gente de voltar e responder aos telespectadores. Mas antes disso, doutora, fale suas redes sociais para quem está em casa. Eu estou lá no Instagram, meu Instagram é @VetJessCastelo. Às vezes eu posto lá algumas coisas do cotidiano, algumas oficinas, algumas aulas, então sempre tem uma informaçãozinha nova lá. Muito bom, doutora. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que você sempre tenha uma clínica veterinária de confiança e que, de preferência, tenha funcionamento 24 horas para você se dirigir em alguma situação de emergência. Não vá tentar fazer nada em casa, porque você pode piorar a situação do seu pet. Então, liga para a clínica, avisa que seu animalzinho está passando por uma emergência e corra para lá. Essa é a minha dica de hoje. Gente, olha só quem está aqui comigo, doutor Ricardo Reis. Tudo bem, doutor? Tudo bem, mais uma vez é um grande prazer estar com a TV Pet Show. O Tanta prazer é todo nosso. informação traz para os nossos tutores de pet. Verdade. E o senhor, quando aparece por aqui, todo mundo fica ligado, porque é informação de qualidade, doutor. E aí, o que é que aconteceu? Nós viemos recebendo várias perguntas, questionamentos dos tutores, nossos telespectadores, tanto no Insta como no WhatsApp, de algo que está preocupando e a gente quer saber se isso é motivo de preocupação. O surgimento de sangue nas fezes do cachorro. É para alarmar, doutor? Os tutores têm razão em estarem preocupados? Sim, normalmente as pessoas comparam fezes com sangue nos animais e no ser humano. O ser humano, realmente, sangue nas fezes é muito preocupante. Já nos cães, tem várias causas, e a maioria delas não tem a gravidade que se pressupõe. Tá? Então, pode ter disbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, patogênicas, particularmente Clostridium perfringens, que provoca muito sangue nas fezes, geralmente com catarro. Existem outros tipos de verme também, o próprio coronavírus, e diferentemente do coronavírus humano, que ataca o pulmão, no cachorro, ele se manifesta com sintomas de diarreia, tá? É o intestino. Alguns tipos de verme, como ancilóstoma, que é um verme microscópico, sugador de sangue, que também provoca esse sangramento, né, e catarro. A giardia também, que é bastante frequente no nosso meio. Tá? Então, são vários os fatores e eles não têm a gravidade que normalmente as pessoas pressupõem. Tá? Então, às vezes, o tratamento, o cachorro está com diarreia com sangue, muito muco, catarro, mas ele está esperto, ativo, querendo comer, sem outros sintomas, tá? Então, geralmente, aí é causado pela disbiose, né? Ou, às vezes, a verminose, ou então essa virose, o coronavírus no cão, ele é mais benigno, tá? Não é tão grave como seria o coronavírus no ser humano.
Doutor, agora sim, a gente fala, não é motivo para se preocupar, mas eu preciso, de qualquer forma, trazer para um veterinário para saber a causa, né? Eu digo assim, não é uma coisa grave, mas tem uma origem e essa origem tem que ser tratada. Então, só o veterinário vai conseguir fazer o diagnóstico. E no caso... Desculpa, pode continuar, doutor. Tá? Então, aí ele vai fazer exames, né? Exame clínico, principalmente, ver se o animal tem febre, né? Ver se não está desidratado. Então, isso só o veterinário vai avaliar. E, a partir daí, ele vai investigar a origem, tá? Porque, como eu lhe disse, são várias causas que podem levar ao sangue nas fezes, tá? A maioria das vezes não é nada tão grave quanto parece. A pessoa não precisa se apavorar, porque a maioria das vezes não tem essa gravidade que aparenta. E no caso da disbiose, qual é o tratamento? É simples também? Sim, a disbiose é o desequilíbrio, porque no intestino tem bactérias boas e bactérias ruins, tá? As bactérias boas, elas ajudam na digestão da celulose, algumas produzem vitaminas, então elas são altamente necessárias para a saúde geral. Mas também tem bactérias ruins, como Clostridium perfringens, nome é difícil, né? Não é? Tá? Mas tem outras bactérias também, pseudomonas, tem várias bactérias. E elas estão sempre em equilíbrio, predominando as bactérias boas que inibem as bactérias ruins. Quando, por uma razão qualquer, uma mudança de pH, né, ou então até uma mudança de origem emocional, uma ansiedade, né, como ocorreu muito na época dos trovões, muitos cachorros ficavam ansiosos, isso se reflete no aparelho digestivo, provocando um desequilíbrio, e esse desequilíbrio favorece essas bactérias patogênicas, levando então ao catarro, o muco e o sangue nas fezes. Então quer dizer que um estresse pode causar diarreia e com sangue ainda no animal. Eu te digo que provavelmente a maioria dos casos estão ligados a uma ansiedade, a um estresse. Gente, a gente passando as nossas patologias para os animais. Exatamente. E aí, doutor, o que é que faz nesse caso? Normalmente o tratamento é o jejum, né? Deixar limpar, porque a diarreia é o mecanismo que o intestino tem de se livre do que está fazendo mal. Deixa defecar, cuidar só para não desidratar. E aí entraria água de coco, que ela é rica em sódio, potássio, que é o que mais se perde durante a diarreia. Sim. Então ela faria essa reposição, além disso a hidratação. E normalmente nós prescrevemos um probiótico para restabelecer aquela flora intestinal que está desequilibrada. Então o probiótico é uma indispensável no tratamento. Aí, no caso, doutor, a gente recebeu vários questionamentos, todos tutores de cães. Aí a minha dúvida, que sou gateira, gato também pode acontecer ou é mais raro? Não, o gato é raro. Geralmente em gato tem uma gravidade maior. Geralmente está ligado a tumores intestinais. Tá? Então gato não é tão comum como o cachorro. O cachorro, hoje de manhã, pela manhã vieram 3 cães com o mesmo sintoma, desbiose, catarro nas fezes, catarro com sangue, 3 hoje. Entendi, doutor. E assim, tem como prevenir? Além de fazer com que ele não se estresse, existe outra coisa que eu posso fazer para prevenir isso? Porque querendo ou não, a gente se preocupa, né? Uma das prevenções, vamos dizer assim, seria diminuir o nível de estresse, tá? Porque o estresse ele pode atuar de várias maneiras, né? No desequilíbrio da flora intestinal. E manter uma alimentação saudável, né? Ração, né? Ou então, se for fazer, sempre com a orientação de uma nutricionista ou de um nutricionista veterinário. Não fazer receitas de internet, né? Então, você quer dar comida caseira para o seu animal? Não é natural, natural é carne crua. Então, quer dar comida caseira? Então, procura um nutricionista, que ele vai te orientar, né, para que não haja uma deficiência. E a ração ainda é o mais prático. Então, doutor, resumindo tudo, a gente não pode abrir mão do médico veterinário. Não pode, porque ele vai investigar a causa para atuar na origem. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor dissesse as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Sim, o meu Instagram é Ricardo_Hentz, que é meu sobrenome, e São Francisco Clínica Veterinária.
Eu sigo os dois e no Instagram do doutor tanto fala de animais da veterinária como o doutor é atleta, as corridas, que eu fico super motivada, falta só eu dar o pontapé inicial. Está na hora de começar. Verdade, doutor, estou precisando. Mais uma vez, obrigada, doutor. Tá, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar na TV Pet Show. Nós que agradecemos. A minha pet dica de hoje é sobre vômitos e diarreia, que são muito comuns em cães. Na maioria das vezes, o jejum por 24 horas e água ou água de coco são suficientes. Mas se vier acompanhado de outros sintomas, procure sempre o veterinário para tratar da causa primária. Ai, acabou, gente, que pena. Mas não sai daí porque ainda dá tempo de eu deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aí aproveita e ativa o sininho que é para cooperar com a gente. Ou então você posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.